Olá, telespectador do Amazonsat. Nós estamos na cidade de Itacoatiara. E claro que Itacoatiara é uma cidade muito próxima de Manaus e a produção literária de Itacoatiara é muito grande. Hoje eu converso com uma das pessoas muito importantes aqui de Itacoatiara. Ela que, por não ter nascido aqui, adotou Itacoatiara, é a Silvia Aranha de Oliveira Ribeiro. A Silvia vai falar de muitas obras, afinal são 8 obras, mas vai falar principalmente do Encontro das Águas. E é com ela que você vai conhecer um pouco dessa mulher guerreira, corajosa, que adotou Itacoatiara como sua cidade natal. Silvia, você nasce no Rio de Janeiro, é filha de pais nordestinos, criou-se em São Paulo. Como é trocar, por exemplo, o Rio de Janeiro, trocar São Paulo por uma cidade em plena floresta na Amazônia, a cidade de Itacoatiara? Olha, eu queria dizer a vocês que eu tenho uma vida meio revolucionária, porque eu nasci na Revolução de 30. E meu pai era chefe de polícia do Distrito Federal na ocasião em que caiu o Washington Luiz. Então nós fomos obrigados, eu tinha menos de 2 meses, a fugir para Sergipe e ficar na casa de minha avó, enquanto meu pai ficava foragido, porque ele estava sendo perseguido pelos revolucionários. Então eu já comecei assim uma vida bastante agitada, né? E a minha pátria não era bem o Rio de Janeiro, porque eu fiz só nascer no Rio de Janeiro. Mas essa história de perseguição está na tua vida por um determinado tempo? Você esteve presa, como é que foi isso? A prisão já foi em 1970, na época da ditadura. Eu era professora e uma colega minha professora foi presa e eu fui junto com ela, né? E aí eles conseguiram, através de tortura, eu não fui torturada, mas de outras pessoas, saber que eu era uma professora ativa no sentido de fazer os alunos pesquisarem e se mexerem, enfim, né? Não se acomodarem com a situação, mas eu nunca pertencia a nenhum partido daqueles revolucionários, nem nada. Você escreveu 8 livros, todos importantes. Apenas um você fala do seu bairro, da sua cidade. No entanto, os demais, todos, você retrata a Amazônia. Como é esta identidade de Amazônia com as suas obras? Então, a Amazônia foi uma paixão de adolescente. Desde a minha adolescência, eu não sei nem explicar como eu tinha esse desejo de vir para a Amazônia. E não havia nem muito sentido, porque nós não tínhamos ninguém aqui no Amazonas, né? E então aquilo foi crescendo, né? Depois nós conhecemos um bispo de Guajará-Mirim, que é a Amazônia, né? E que nos animou muito a ir trabalhar lá como missionárias, leigas e tal. E aquilo foi crescendo até que deu certo de vir para Itacoatiara, né? Fazer 8 livros não é fácil. Há dificuldades. Primeiro da pesquisa, depois há dificuldades financeiras para editar as obras. Como é que você lida com este momento de dificuldade de produzir suas obras e depois editá-las? Então, o produzir foi sempre uma coisa muito prazerosa para mim. Porque os romances, por exemplo, apareceram mais ou menos prontos na minha imaginação, né? Eu tive só que trabalhar, depois reescrever, mas assim, o começo e o fim já apareciam, né? Então eu sempre tive muito prazer de escrever. Alguns são documentários, né? Eu gostaria de comentar porque que eu escrevi o Vida e Morte no Amazonas e em seguida o Encontro das Águas, né? Então vamos comentar a ligação entre essas duas obras. Eu morei em Silves, não sei se você sabe, por 5 anos. E foi o tempo em que eu estive mais próxima ao povo, né? Naquela época havia assim toda uma luta em defesa dos lagos, dos rios, né? Porque havia barcos pesqueiros que atacavam os peixes e o povo estava ficando sem ter o que comer.
Então nós nos organizamos lá, alguns moradores de Silves, pescadores, né? E foi uma luta muito grande, eu estava no meio disso, né? Então eu senti a força do povo. Vamos falar de Silves num segundo bloco. Nós estamos terminando o primeiro bloco e como essa é uma história interessante, eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas me aguarde, eu estou em Itacoatiara e, claro, eu quero falar com você de casa. Sabe por quê? Eu falo do Guaraná Regente Zero. Você que não pode consumir açúcar, você que na verdade quer emagrecer, você que é atleta, gosta do Guaraná, Guaraná Regente Zero. A grande diferença do nosso Guaraná Regente Zero é que ele é Guaraná do Amazonas. Eu convido você que não conhece a conhecer o Guaraná Regente Zero. Regente Zero, uma delícia. Me aguarde, eu volto em seguida, conversamos com a escritora Silvia. Me espere. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no restaurante Deguste e eu vou conversar com o Fernandes, ele que é um dos proprietários do restaurante que vai nos falar dessas iguarias, dessas delícias que é o almoço aqui no restaurante Deguste, para você que é telespectador do Amazonsat e que é cliente do restaurante Deguste. Fernandes, o que o restaurante tem para oferecer aos clientes? O que você tem diariamente aqui na culinária do Deguste? Bom, Ibrahim, o restaurante Deguste, ele passou por uma transformação, podemos dizer assim. Ele deixou de ser só um restaurante de self-service, né? Nós temos aqui de segunda a sábado, né, os nossos pratos tradicionais. Uma das novidades é o churrasco, que nós entramos com churrasco. Então nós temos o churrasco, nós temos um buffet de salada variado muito grande, muito bonito. Temos uma quantidade de pratos, mais ou menos entre 20 e 25 pratos, que nós servimos todos os dias, pratos tradicionais. E sempre temos, cada dia nós temos um prato especial. Por exemplo, na quarta-feira nós servimos feijoada. Na sexta-feira, tartaruga. E no sábado nós temos a famosa tartaruga novamente e mais a feijoada. Na sexta-feira, o Deguste, então, ele entra com a arte de cultura que nós temos, o chorinho e o samba das antigas. A novidade do Deguste é que nós vamos entrar com o sertanejo. Então a casa vai trabalhar à noite com o sertanejo toda quinta-feira. Mas o Deguste em si também, ela é uma casa de eventos, tá? E ela se preparou para fazer eventos. Então, o Deguste, ele tem capacidade para até 250 pessoas. Então vamos dar o endereço e o telefone para os nossos telespectadores do Amazonsat. Ok, o Deguste, ele fica na Rua Maceió, tá? Número 437. Entre a Rua Pará e a Rua João Valério. Tudo isso, claro, acompanhado do nosso Regente Zero.